Seja bem-vindo ao canal Leitura Bíblica Diária. Dia 18, falaremos sobre Deus chama Moisés. Nós iniciamos anteriormente o livro de Êxodo, onde nós vimos que as 70 pessoas, descendentes de Jacó, que entraram no Egito na ocasião em que houve fome na terra, e eles foram acolhidos no Egito através de José, filho de Jacó, onde os anos se passaram e se esqueceram de tudo aquilo que José havia feito pelo Egito. E agora os seus descendentes estavam habitando na terra e passaram a ser escravizados, porque o número deles era muito grande. E a forma que Faraó encontrou para tentar paralisar, a primeira forma que ele encontrou foi de escravizados. Depois ele tentou matar os meninos quando eles nascessem, mas as parteiras não deram ouvidos. E por último ele tentou afogar os garotos no rio Nilo. Em meio a toda essa situação surge Moisés, que foi salvo pela atitude de seus pais, que fizeram um cesto de junco, e a filha de Faraó encontrou essa criança, sendo então criada pela sua própria mãe, até que terminasse o tempo de amamentação, e depois foi para o Egito, onde ao se deparar com aquela situação com alguém do seu povo, ele vai matar um egípcio, e temendo a sua vida, ele foge, encontrando abrigo numa cidade um pouco mais distante. E é esse contexto que a gente inicia a nossa conversa de hoje, entendendo que, de acordo com o clamor do povo que estava naquela terra, Deus finalmente iria visitar o seu povo. Da mesma forma que José disse que isso iria acontecer. E a visitação de Deus não significa dizer a ausência de Deus, mas a visitação de Deus significa dizer que a partir deste momento, Deus ele mudaria as circunstâncias que eles estavam vivendo. E a circunstância é de escravidão e sofrimento. E fazendo a reflexão de hoje, Moisés será levantado como esse grande libertador. Será que esse processo de libertação do povo seria fácil? Será que essa jornada de retirar os hebreus do Egito, será que seria de forma tranquila? Iniciaremos falando sobre o capítulo 3, onde veremos Moisés apacentando o rebanho de Jetro, o seu sogro. E o anjo do Senhor vai aparecer de uma forma bastante inusitada para ele. Ele vai ver uma sarça, que é um arbusto pequeno, e ele estava pegando fogo. Até então, pensarmos que ele estava num lugar desértico. Uma planta entrar em combustão não é algo muito difícil. Porém, o que deixou ele maravilhado é que ela pegava fogo, mas ela não era consumida pelo fogo. Era uma chama no meio de um arbusto pequeno e ele não se consumia. A planta continuava do mesmo jeito. Isso impressionou ele. E por essa razão, ele olhou para aquela sarça e se aproximou dela. E Deus vai dizer o seguinte, no meio daquela sarça: Moisés, Moisés. E ele responde: eis-me aqui. E quando ele vai se aproximando, Deus vai dizer para ele o seguinte: não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E Deus vai continuar dizendo: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés ele esconde o rosto porque ele temia olhar para Deus. E Deus vai continuar dizendo para ele o seguinte: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eteu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu o enviarei para Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Deus apresenta a Moisés, informando que quem estava aparecendo diante dele era o Deus dos seus antepassados. E aqui retorna a aliança feita a Abraão, Isaac e Jacó, de que Deus iria dar uma descendência e uma terra. E nós já falamos várias vezes o quanto Deus é fiel ao seu próprio propósito, ao seu próprio caráter. Se ele disse que ele vai fazer algo, se ele fez uma aliança com alguém, isso de fato, de alguma forma, vai acontecer, porque Deus irá mudar todas as circunstâncias para que aquilo que ele prometeu aconteça. E aqui ele diz que ele está atento ao clamor do povo, dizendo que ele está atento, ele sabe o que está acontecendo com eles. Ele não está alheio às necessidades, às dificuldades que aquele povo estava passando. Se formos refletir sobre o caráter de Deus, nós já temos falado algumas coisas sobre ele, que ele é um Deus criador, santo e tudo mais, uma das coisas importantes que precisamos entender sobre este Deus é que ele está atento às necessidades do seu povo. Não só aqui veremos Deus se mostrando atento às necessidades, mas em várias passagens bíblicas veremos o quanto Deus está atento aos nossos clamores, às nossas necessidades, às nossas dificuldades. Então Deus está deixando muito claro que ele sabe o que está acontecendo, porém agora, neste momento, é a hora que Deus vai reverter todas as coisas. Moisés vai ouvir essa fala de Deus e vai perguntar: mas quem sou eu para libertar esse povo? Pergunta justa.
Quem era Moisés? Um hebreu, criado no início da sua vida junto com os hebreus, mas boa parte da sua jornada foi criado no Egito, e agora ele está fugido do Egito e passou a morar no deserto. Quem seria Moisés para fazer isso? E aí Deus vai dizer o seguinte para ele: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Aí Moisés vai perguntar: mas quando me perguntarem quem é esse Deus, o que eu vou dizer? E Deus vai dizer o seguinte: eu sou o que sou. E assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Então Deus vai dizer para ele reunir os anciãos e repetir essas mesmas palavras que ele disse. Que ele é o Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, informar todo o plano que Deus estava promovendo ali no meio do povo. Nós vimos aqui no capítulo 4 a continuação dessa conversa entre Deus e Moisés. Anteriormente, Deus havia dado o seu nome e dito que ele iria visitar o povo. E diante desse desafio tão grande, porque precisamos entender que o Egito era uma potência muito grande para aquele tempo. Moisés tinha ciência do tamanho e do poder do Egito. E ele sabia a dificuldade que seria retirar aquele povo para uma outra terra. E ele está aqui argumentando com Deus, tentando ver com Deus se de fato ele seria essa pessoa, porque ele não via possibilidade diante dos seus olhos. E Deus vai dar então 3 sinais. O primeiro sinal, Deus vai mandar ele jogar o seu bordão ou o seu cajado no chão, de forma que aquele cajado, ao tocar no chão, se transformava em uma cobra, uma serpente. E quando ele pegava pela cauda dessa serpente, ela voltava a ser um cajado. O segundo sinal que Deus vai dar a Moisés é o seguinte: Deus manda ele enfiar a sua mão dentro da sua roupa, no peito da sua roupa. E quando ele tira a sua mão lá de dentro, a mão está leprosa, branca e leprosa. E quando ele coloca de novo e tira novamente, a mão já está limpa como antes. E o terceiro sinal, Deus vai dizer que era para ele pegar um pouco de água do rio e jogar em terra seca. E essa terra se tornaria em sangue. E com esses 3 sinais, Deus vai enviar Moisés. Porém, mesmo com tudo isso, Moisés vai continuar argumentando com Deus, dizendo: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E Deus vai perguntar: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei como a sua boca, e ensinarei o que você deve falar. E Moisés, mesmo Deus falando isso, continua insistindo de que ele não era uma pessoa eloquente. E Deus vai dar uma seguinte solução, mesmo Deus estando irado pela insistência de Moisés. Arão, o levita, não é o seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei como a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão com o qual você fará os sinais. Eu acho interessante essa fala de Deus aqui por alguns aspectos. Primeiro, é que Deus sabia que Moisés era ruim na sua fala. E também sabia que o seu irmão Arão, ele era bom em falar. Aí a gente poderia fazer a pergunta: então por que Deus não chamou um e chamou o outro? Soberania de Deus. Deus sabia exatamente quem ele deveria escolher. Isso é uma reflexão para as nossas próprias jornadas com Deus, porque já falamos o quanto essa jornada com Deus é difícil para nós humanos. Nós não entendemos a mente de Deus, mas temos dificuldade, às vezes, de compreender os seus planos, os seus projetos. Porque, na verdade, nós não podemos levar os nossos projetos a Deus simplesmente, mas nós precisamos navegar nos projetos de Deus. Isso é muito mais complexo, isso é muito mais difícil. Mas esse é o caminho. Então, essa jornada que Abraão, Isaac e Jacó tiveram com Deus, Moisés ainda não tinha. Então, é natural que, nesse momento, ele tivesse tanto medo, tanto receio. Mas Deus escolheu Moisés. Deus sabia quem ele estava escolhendo. E na nossa jornada, a gente precisa entender isso. Deus é soberano. Se Deus nos seleciona para algumas atividades, ainda que a gente se entenda incapaz de executar essas tarefas, Deus é soberano em escolher quem ele quer escolher. Essa é uma característica que a gente precisa entender de Deus. Não é capacidade, é um coração diferente. A gente vai ver quem é Moisés. A gente está começando a falar sobre ele hoje. Mas a gente vai ter vários livros para percebermos o seu caráter e entender por que Deus chamou esse homem. E o mais legal disso tudo é que Deus vê as dificuldades de Moisés, insiste em dar sinais para Moisés, ao ponto dele chamar o seu irmão para que ele falasse no lugar dele. Deus estava tão disposto que Moisés fizesse o plano, que o detalhe de quem ele ia falar, que não é o mais importante, Deus colocou o irmão dele no lugar. Entenda que Deus ele tem um projeto aqui. Ele prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Ele prometeu lá no Éden, quando disse que uma semente da mulher
e esmagaria a cabeça da serpente. Confirma isso para Abraão, Isaque e Jacó. Então, Deus, ele, em meio a muitas impossibilidades até aqui, se a gente for parar para pensar, as 3 matriarcas eram estéreis, só Lia que não, a 4ª matriarca. Mas observe que Deus, ele pega um casal de idosos com a mulher estéril e começa uma família com um filho. E Deus tem garantido até aqui a sua promessa. E não seria pela fraqueza de Moisés que isso iria parar. Porque o plano é de Deus, não nosso. A missão é de Deus, não é nossa. Nós entramos na missão de Deus. Nós entramos nos projetos de Deus. E para nós nos adequarmos aos projetos dele, nós perceberemos que somos incapazes, muitas vezes, de executar as coisas. E é natural isso. Mas Deus, ele responde a Moisés. Somente no último ato aqui que Deus vai ficar irado. Mas Deus está dando sinais e prodígios para ele fazer no meio do seu povo, para que o povo acredite. Deus está insistindo em que o projeto não pare. E após isso, Moisés, ele volta para o seu povo, fala anteriormente com Jetro, que iria embora, e vai até o seu povo. Reúne os anciãos e conta tudo aquilo que Deus havia dito a ele. No capítulo 5, veremos o encontro de Moisés, Arão e Faraó. E eles dirão o seguinte: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. E Faraó vai dizer: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. E eles vão dizer: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com a espada. E Faraó, ao ver toda essa situação, essa afronta, porque se formos pensar que o Egito era uma grande potência, que escravizava não só os hebreus, mas outras nações, uma delas se levantar e simplesmente pedir para sair, para que pudesse adorar Deus no deserto, numa distância de 3 dias. 3 dias indo, 3 dias voltando, uma semana fora, recesso. Então o Faraó, ele vai ver isso e vai falar: não, mas eles devem estar com muito tempo sobrando, porque eles estão querendo sair, vamos aumentar o trabalho deles. Os hebreus faziam tijolos, mas a partir de então eles iriam ter que fazer a mesma quantidade antes, só que os egípcios não iriam fornecer a palha, porque apesar do trabalho forçado, o excesso de atividade, os egípcios, eles davam o material necessário para fazer a tarefa. Dava muito trabalho, mas dava pelo menos o material. Só que a partir de agora não. A partir de agora eles iriam exigir a mesma quantidade de trabalho, só que sem fornecer o material. Eles vão ter que procurar palha em algum lugar para poder fazer os tijolos. E isso aumentou em muito a carga sobre eles. E por essa razão, os israelitas vão se queixar com Moisés e Arão. Eles vão dizer o seguinte: que o Senhor olhe para vocês e o julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó, diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão, e Moisés vai levar esta causa para Deus. Se nós olharmos para uma ótica humana, nos parece ser bem complicado isso, porque Deus, ele levanta o libertador, e parece que quando esse libertador chega, as coisas pioraram, não melhoraram. Parece que a fuga do Egito estava mais distante. E Moisés vai dizer o seguinte para Deus: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Essa queixa de Moisés nos aparenta ser injusta, mas como eu já disse, Moisés não conhece Deus de fato. Ele não havia caminhado com Deus. Ele estava começando a ver um Deus se apresentando no meio de uma impossibilidade e aparentemente dificultando mais o processo dessa libertação. Então é natural que ele se queixasse: não, mas por que as coisas estão piorando? Desde que eu comecei a tentar melhorar as coisas, tudo está piorando. E o agir de Deus, às vezes, não nos parece coerente. Ou, geralmente, não é coerente ao que nós achamos que é mais correto ou o melhor caminho a ser tomado. A lógica de Deus é diferente da nossa. A forma de Deus pensar é diferente da nossa forma de pensar. E nós precisamos confiar nele. Sim, é difícil, mas precisamos aprender a confiar nesse Deus. Ele falou que iria visitar o povo e iria libertá-los do Egito. Isso Deus havia dito. Mas nós vimos até aqui, e eu insisto em lembrar essas histórias, o quanto as impossibilidades foram apresentadas diante do povo de Deus. Abraão, Isaque e Jacó, suas esposas estéreis. Tantas dificuldades. Agora nós vemos o povo com essa dificuldade de sair do Egito. Parece que agora está mais difícil sair do Egito do que antes. Mas nós precisamos confiar em Deus. E aqui a gente olha essa oração de Moisés e nos parece que Moisés está reclamando com Deus. E nesse ponto Moisés não está errado. Porque se Deus chama ele para fazer alguma coisa e essa coisa aparentemente está dando errada, fale com Deus. A grande questão aqui não é se queixar com as pessoas. A questão aqui é que nós precisamos nos queixar diante do Senhor. Se a situação está complicada, difícil, apertada para nós, precisamos aprender a apresentar as nossas demandas para Deus. Moisés, ele aponta para Cristo, porque ele é o grande libertador. Mais para frente vamos falar novamente sobre
essa característica de Moisés. Então precisamos entender isso, que nós apresentamos as nossas queixas para Jesus. Então o povo está apresentando as suas queixas para o seu intercessor. Cristo intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós. Precisamos apresentar as nossas causas para Deus, para Cristo. Confessar a Ele as nossas dificuldades. Apresentar a Ele as nossas dores. Porque a ação de Deus sobre as nossas vidas é real. Mas precisamos confiar nele. Confiar que mesmo olhando para todas as circunstâncias difíceis e complicadas ao nosso redor, e às vezes parece que as coisas estão tão apertadas e difíceis que não há solução. Mas precisamos sim apresentar a Deus todas as nossas queixas. Apresente para Deus. Fale com o Senhor. É muito diferente daquele que se queixa para todas as pessoas que encontra na rua. Estamos falando de se queixar para Deus, falar com o Senhor, questioná-lo por que aquilo que ele disse que iria acontecer não está acontecendo. E finalmente chegamos ao capítulo 6, onde ele começa mostrando a resposta de Deus. E Deus vai dizer o seguinte: agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixarei ir, e por mão poderosa os expulsarei da sua terra. Moisés não havia conhecido esse aspecto de Deus. Então Deus está sendo brando com ele. Mas a partir de agora ele conheceria um Deus que liberta um povo do meio de uma nação super poderosa. Deus continua dizendo o seguinte: eu sou o Senhor, apareci a Abraão, Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Deixa eu só falar duas coisas aqui. Quem faz uso da Almeida, tradução da Almeida, caso você já tenha tido essa curiosidade, você já viu que quando está escrito Senhor com todas as letras em maiúsculo, indica que ali é o nome de Deus. Se falar Senhor com o primeiro maiúsculo e o resto minúsculo, é Senhor apenas. Ou se for tudo minúsculo, é Senhor apenas. A outra informação que a gente precisa entender do que Deus falou é a seguinte: a revelação de Deus, ela é gradual. Nós vimos que Adão e Eva conheciam Deus Criador, apenas esse aspecto de Deus. Abraão, Isaque e Jacó viram Deus de alianças, viram Deus que faz o impossível, um Deus todo-poderoso. Só que agora ele se fez conhecer como o Senhor, como o Eu Sou, porque a revelação de Deus ela é gradual. E por isso a gente não pode pegar qualquer texto da Bíblia e interpretar de uma forma aleatória, sem entender que de Gênesis até Apocalipse, Deus está narrando uma história, e que toda essa história aponta para Cristo. Então, ao longo da nossa jornada, veremos que cada geração que vai se aproximando a Cristo terá um novo entendimento, um novo aspecto. Deus vai apresentar a esta nova nação, a esta nova geração, e vão conhecendo Deus por outros aspectos. Até que finalmente Deus se apresente como Cristo, como Jesus que caminhou entre nós. Então aqui Deus está apresentando o que ele ocultou para Abraão, Isaque e Jacó, o aspecto dele, para agora ele revelar um novo, mostrando o seu nome. E ele vai continuar dizendo: também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Ele está lembrando a promessa que ele fez, a aliança que ele fez. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Lembrando que esse lembrei-me da minha aliança faz referência ao fato de Deus começar a mudar a história deles. E aparentemente a história está mudando para um aspecto negativo, porque as coisas estão piorando. Mas calma, vamos caminhar ao longo desses próximos capítulos. E ele continua dizendo: portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito, e os levarei para a terra que jurei a dar a Abraão, Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança, eu sou o Senhor. E essa é a fala de Deus, confirmando todas as promessas desde Abraão até ali. Deus, ele, apesar do tempo, apesar das circunstâncias, apesar de muitos fatores, a aliança de Deus permanecia intacta. E isso o povo precisava entender e confiar. E o que isso se aplica à nossa realidade? Cristo veio nessa terra, habitou entre nós, padeceu, morreu e ressuscitou. E nos disse que voltaria para nos buscar, para que onde ele estivesse, nós estaremos também. E veremos desde aqui que Deus ele cumpre as suas promessas. E se quando nós chegarmos no livro de Josué, vamos perceber que Deus ele cumpriu tudo conforme ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E se Deus prometeu até aqui e ele cumpriu, no nosso tempo não é diferente. Essa aliança que Deus estabeleceu com a sua igreja hoje, ela continua de pé. Porque ele nos prometeu uma terra tranquila, sem dores, sem doenças, sem pecado. Essa terra que nos foi prometida, terá um momento que estaremos nela.
Assim como Deus permitiu que esse povo, aquela geração que veio lá de Abraão, lá de Ur dos Caldeus, habitasse nessa terra e fosse numerosa como a areia do mar, como as estrelas do céu, a sua igreja fará a mesma coisa quando nós entrarmos na Canaã celestial. E por isso que a aliança de Deus ela é tão poderosa, porque ele cumpre aquilo que ele promete. E por isso precisamos confiar unicamente naquilo que Deus diz, ainda que nos pareça difícil, complicado, ainda que as dores venham, ainda que as dificuldades se apresentem diante de nós, ainda que pareça que tudo aquilo que Deus prometeu não vai acontecer. Mas precisamos ter essa convicção de que se o Senhor prometeu, é certo que ele vai cumprir. E depois disso o texto vai nos apresentar as genealogias de Moisés e Arão. Não vou gastar muito tempo aqui, mas a gente vai precisar gravar alguns nomes importantes. Gerson, Coate e Merari. Eu já disse que a partir do Êxodo, as pessoas são identificadas pelas suas tribos, dos 12 filhos de Jacó, ou de Israel. Mas também, às vezes, nós veremos que alguns serão conhecidos pelos filhos desses que dão nome à tribo. Vou dar um exemplo aqui. Versículo 16. São estes os nomes dos filhos de Levi, que veremos mais para frente que darão o nome aos levitas, segundo as suas gerações, Gerson, Coate e Merari. Então, esses 3 filhos de Levi vão dar nome não a tribos, mas às suas famílias ou clãs, dependendo da tradução. Então, a gente pode ver a Bíblia falando sobre os coatitas. Os coatitas são descendentes de Coate, que também são descendentes de Levi, os levitas. Então, quando nós vemos falando os coatitas, entenda, são filhos de Coate, que também era filho de Levi. Essa é só uma informação adicional que a gente precisa entender, porque nos ajudará mais para frente. E o capítulo 6 termina com um pequeno diálogo, que nós vamos dar continuidade no capítulo 7, porque ele, apesar desses 3 versículos estarem aqui no finalzinho, eles são o início de um diálogo entre Moisés e Faraó, que diz assim: No dia que o Senhor falou a Moisés, na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, o que eu digo a você. Porém Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como é que Faraó vai me ouvir? Ele terminou esse discurso preocupado ainda como ele falaria com Faraó. E voltando à pergunta inicial, será que seria tranquila a saída do povo? A resposta é que não. Mas também falamos hoje que, ainda que nos pareça difícil, complicado, impossível, aquilo que Deus pretende operar no meio do seu povo, precisamos confiar no seu caráter. Precisamos confiar nas suas promessas. Essa tem que ser a nossa principal característica. Deus prometeu que esse povo entraria na terra prometida, e eles vão entrar. Deus prometeu que eles iriam sair do Egito, e eles vão sair. Deus prometeu que nós entraríamos na Canaã celestial e habitaríamos com Cristo para toda a eternidade. E dessa forma, Ele fará. Encerramos o nosso encontro de hoje. Falamos sobre Êxodo 3 ao 6, onde vimos que Deus começa o processo de libertação do seu povo usando Moisés. Esse primeiro momento foi de bastante dificuldades, mas Deus está disposto a reverter o quadro atual do seu povo. Nossa próxima aula falaremos sobre pragas no Egito. Que Deus te abençoe.